irmãos, faz tempo que eu não apareço aqui, faz uns 2, 3 meses. E eu estava desanimado mais uma vez para fazer vídeos, mas vocês sabem que quando a gente começa a trabalhar para Deus, tipo, fazendo a nossa parte, nossa obra, se a gente para, a gente perde muita coisa, a gente desobedece a uma ordem que Deus está nos dando de fazer tal serviço. E esses últimos meses Deus usou pessoas me cobrando sobre a questão de eu voltar a fazer vídeo. Eu voltar a usar as ferramentas que Deus me entregou para usar, os talentos que Ele me entregou para usar e espalhar a palavra. E eu não sabia qual tipo de palavra eu ia ter, fiz poucos estudos, dessa forma porque estou com o cabelo muito bagunçado, mas vai assim mesmo. Tem que fazer a obra e pedir a Deus para que Deus tocasse no meu coração, colocasse uma palavra em mim para me entender sobre o que eu falaria hoje. E eu conversando com um amigo meu do Rio Grande do Norte, através do WhatsApp, conversando o quanto eu estava desanimado, por procurar muitas coisas e não encontrar, por fazer tanto a minha parte, me esforçar tanto e não ver portas se abrirem. E na mente veio na hora sobre o que eu falaria. Falta de fé. Porque eu mesmo falei uma frase para ele em áudio, que na mesma hora veio passagens da Bíblia sobre isso, e eu me liguei. Eu acho que Deus quer que eu fale sobre isso. Porque é contraditório, né? Um servo de Deus, um cristão, um irmão em Cristo, ter fé em muitas coisas e às vezes não ter fé para ele próprio. Ter fé de que Deus opera milagres para outras pessoas e às vezes não crer em milagres na própria vida dele. Ter fé de que Deus pode fazer tanta coisa e às vezes não na vida dele. Isso estava acontecendo comigo até o dia de hoje. Que veio na mente realmente. Isso é uma pura verdade. Eu vi em 2020 uma pregação na qual a live que eu estava assistindo, teve um momento em que o pregador falou sobre um acontecimento que tem nas escrituras sobre alguém que queria que Deus fosse curar a pessoa que estava na casa dele. E Jesus perguntou, né, se ele cria naquilo. E o cara falou, eu não me lembro da passagem certa, e o cara falou, mestre, eu creio, mas, tem um porém, mas me ajude na minha incredulidade. O cara acreditava, mas ao mesmo tempo poderia ter um pé atrás, poderia crer que não iria acontecer alguma coisa. Por isso que ele falou, mestre, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. E é o que estava acontecendo comigo esses últimos 2 meses. Passei por situações, por lutas, pelejas, por aflições, por frustrações internas na minha mente, internas no meu coração e externas também. Tudo isso me afligiu o psicológico e abalou a minha fé de um ponto que eu não estava mais acreditando nas promessas de Deus para a minha vida. Eu não estava mais acreditando na glória dele e a manifestação do seu poder na minha vida. Logo eu, um cara que tive tanta experiência sobrenatural com Deus, tive tantas que eu ainda nem contei nesse canal, e tive até outras há pouco tempo. Deus usou tantas pessoas para falar comigo, usou pastores de longe, pastores de perto, irmãos de congregação, usou tantas pessoas e eu ainda com essa mentalidade parada de que algo não iria acontecer, de que Deus não iria fazer. Irmãos, o inimigo ele sabe onde nos atingir. É na mente. Atacando a mente, ataca-se o resto do corpo e abala a fé. Lembra-se da passagem que Jesus fala com os discípulos dele, homens de pouca fé? Eu vou ler aqui uma passagem das Escrituras, que é em João, capítulo 8, versículo 45, que diz assim: mas, porque vos digo a verdade, não me credes. E outro versículo, onde é em Mateus, capítulo 13, versículo 58, que diz: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Entendeu? Por causa da incredulidade. Ou seja,
Quando a gente não crê, isso impede, isso coloca uma barreira no agir de Deus na nossa vida. Deus se entristece quando a gente abre a boca para falar que Deus não vai cumprir suas promessas. Aleluia, Senhor, perdão. Deus se entristece quando a gente coloca na mentalidade e sai falando a todo mundo que algo não vai se cumprir que Deus prometeu. Porque a gente fica abalado no psicológico, ansiedade, é tanta coisa que ataca a um tal ponto que a gente começa a desabar a fé e não crê em tudo aquilo que Deus já falou. Deus tem várias promessas na nossa vida, na palavra dele, nas escrituras, mas ele também tem promessas individuais para cada indivíduo, para cada ser humano, de acordo com o propósito que Deus quer e de acordo com a caminhada que aquela pessoa vai ter que seguir. Eu vou contar uma experiência que eu tive semana retrasada. Eu tive um sonho, eu sonhei que eu entrava numa igreja reclamando de tudo que Deus não estava fazendo, de que Deus prometeu e não estava cumprindo, de que eu só estava lutando e não estava vendo portas abertas. E eu entrei nessa igreja para falar com o pastor. Só que o pastor da igreja não me dava atenção. E deu para notar no sonho que ele era um cara que era taxado na igreja como um ídolo. Ele já estava visto como um ídolo, porque ele tinha adornado em todo o corpo dele, nos dedos, aqui no pescoço, e no microfone, pérolas preciosas de todos os tipos, todas as cores, todo ele brilhava. E eu tentava expressar minha indignação, e minha falta de fé, minha falta de paciência, em tanta coisa. Ele não me ouvia. As pessoas da igreja não me ouviam, não me davam atenção, só focavam nele. Ele só olhava para mim, ria e continuava pregando. Então eu pegava o boné no sonho, jogava no chão, caía com a cara no pó, ficava todo deitado no chão, com a cara mesmo no chão, e começava a gritar, perguntando para Deus por quê? Por que eu daquilo tudo? Por que ninguém me ajuda? Por que Deus não estava cumprindo as promessas na minha vida? E quando eu me levantei indignado, que eu olhei para o fundo da igreja, tinha um homem. Esse homem, ele tinha a pele muito escura, negro mesmo. O rosto dele era embaçado, eu não via o rosto, mas eu via o sorriso dele. Ele olhava para mim simplesmente sorrindo, o tempo todo sorrindo, com um manto todo branco. E ele veio vindo até mim e eu fiquei olhando para ele. Ele era muito alto. Ele era extremamente alto. Eu tenho 1,70 m, ele devia ter 1,85 m por aí. Então, ele pegava no meu ombro, aqui assim, e ia me virando. Ele vinha na minha frente, pegava no meu ombro e ia me girando. Então, estava virado aqui e ia girando junto com ele. Quando ele parou de frente para mim, que eu estava olhando assim, ele falou: tem uma coisa para te dizer. Só vive o propósito quem vive o processo. Olha bem o que ele disse. Só vive o propósito quem vive o processo. Eu já vi uma palavra parecida com isso, que era só vive o propósito quem aguenta o processo, mas ele não disse isso. Ele só falou: só vive o propósito quem vive o processo. E no fim ele disse: e guarda o teu, e ele falou uma palavra que eu não consigo falar, porque não sai da minha cabeça. Ele mandou guardar alguma coisa. Não lembro até agora o que é. Eu tento puxar na mente, mas não consigo. E era justamente o que estava acontecendo. Passando por várias situações que eu tinha que viver aquilo. Eu tinha que viver as frustrações, as tentações. Eu tinha que e temos que viver as aflições. Temos que viver tudo isso para viver no final o nosso propósito. E a gente vai entender o porquê de tudo aquilo que a gente viveu no passado. Porque era o nosso momento de aprendizado, era o nosso momento de teste da nossa fé, para saber se nós tínhamos total confiança no que Deus estava fazendo e no que Ele está fazendo na nossa vida. Então passei por um momento de falta de fé. Passei por um momento de que eu duvidei da palavra de Deus, eu duvidei dele, eu coloquei a confiança dele em segunda mão, e Deus teve que fazer esse sonho vir
para me dar um alerta. Eu teria que viver aquilo se eu quiser viver o meu propósito. E através de tantos pregadores e tantos irmãos e tantas pessoas que Deus já usou para falar comigo. Então nós temos que se levantar, irmãos. Temos que tirar essa falta de fé que a gente tem. Tantas experiências sobrenaturais que eu tive com Deus. Como é que pode um cara como eu ter tido tanta experiência, ter tanta fé no sobrenatural, no agir, no impossível dele, no além desse mundo, além de tudo aquilo que o ser humano não consegue idealizar, eu creio firmemente, porque muita coisa eu já vivi, mas em coisas minúsculas, pequenas, eu não estava conseguindo ter fé suficiente para crer. É até estranho, mas Deus começou a falar comigo através desse sonho. Só vive o propósito quem vive o processo. Então nós temos que guardar, irmão, a nossa fé. Guardar a nossa fé. Por mais que muitas coisas nos abalem, mas nós temos que ter fé. Porque você viu na palavra onde diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres e muitos sinais, porque muitos não creram. E como aquela mulher que estava no fluxo de sangue, chegou, tocou nele e foi curada, e Jesus falou, a tua fé te salvou. E os sinais seguirão aos que creem. E a falta de fé nos coloca uma barreira entre nosso relacionamento com Deus e nossa confiança total em Deus. Então, irmão, quero parar por aqui, não quero estender muito mais o vídeo. Obrigado por vocês ouvirem novamente. Peço que vocês compartilhem esse vídeo com quem vocês puderem. Alguém pode querer, pode precisar ouvir essa palavra. Às vezes não precisa falar uma teologia inteira para tocar no coração de alguém. Às vezes uma pequena frase guiada diretamente do Espírito Santo toca na pessoa e Deus vai fazer obra na vida dela. Então, por favor, se vocês puderem, curtam aí, compartilhem esse vídeo e obrigado por mais uma vez me ouvirem. E se Deus quiser, que eu não mais me abale nas afrontas de Satanás na minha vida, em nome de Jesus, e que eu me levante como um guerreiro, como ele sempre me chamou para ser. E que esses vídeos sejam mais recentes do que mais parados, como Deus está pedindo para que eu volte. Valeu, irmãos, fica na paz e até a próxima.